Ora, boa noite a todos. Hoje venho falar-vos do que é a fascinação. E dividi o tema em 5 partes. A primeira, introdução. A segunda, fascinação. A terceira, reconhecer a obsessão. A quarta, tratamento da obsessão. E a quinta, uma conclusão. E começo com a primeira, introdução. Para fazer uma abordagem sobre o tema fascinação, segundo os ensinamentos de Jesus, precisamos, em primeiro lugar, considerar que os espíritos influenciam os nossos pensamentos e ações. O que nos remete de forma imediata à questão 459 do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona a espiritualidade. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, e eles nos dizem: muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Esta influência dá-se pela afinidade de pensamentos dos espíritos na vida dos encarnados, pois os mesmos são portadores dos mesmos vícios e virtudes que tinham quando carregavam a veste carnal. Essa influência é de várias dimensões e pode ser boa ou menos boa. Neste caso, uma das dificuldades que a experiência do espiritismo apresenta é a da obsessão. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutamos, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender, aos que conseguem manipular. Se chegarem a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e o conduzem como se faz com uma criança. A obsessão apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau de constrangimento e de natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico pela qual se designa o conjunto desses fenómenos que podem ser distinguidos pelo seu grau de intensidade crescente, nomeadamente a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples, esta, ocorre quando um espírito ou vários influenciam a mente de um médium com suas ideias, mas de maneira tal que o médium consciente percebe. Esta obsessão simples perturba, podendo causar constrangimentos quando o médium inexperiente exprime de forma desavisada pensamentos que não são seus e somente se dá conta disso depois. No entanto, o médium permanece senhor de si mesmo e reconhece quando fala ou age sob influência, sendo ele possível, com estudo, aprender a controlar-se. Daí a importância do esclarecimento e do conhecimento. Esclarecidos, nós conseguimos lidar melhor com as situações. A fascinação é uma ação direta e constante do pensamento de um espírito sobre a mente do médium, paralisando-lhe o raciocínio de tal modo que este aceita tudo o que lhe é passado pelo espírito como a mais pura verdade, reproduzindo desde informações simplórias ao mais completos disparates, como se tudo fosse fruto da mesma profunda sabedoria. O espírito que se dedica à fascinação de um médium é astuto, pois, primeiro, ele tem que enganar a confiança absoluta do médium para, aos poucos, ir dominando o seu raciocínio. A subjugação
é uma influência tão forte sobre a mente do médium que este não mais raciocina nem age por si mesmo, agindo como uma marionete do espírito ou dos espíritos que o influenciam. E estes são os 3 tipos de obsessão. A obsessão simples tanto pode ser resultado de ação de espíritos voltados para o mal, que querem prejudicar o médium, por sentir prazer nisso, como de espíritos que identificaram no médium alguém que lhes prejudicou ou agrediu física ou moralmente em outra existência e, não tendo evoluído ao ponto de perdoá-lo, dele buscam vingança. A fascinação tanto pode ser uma ação dirigida contra o médium para fazê-lo parecer ridículo e assim humilhá-lo, como uma ação dirigida a um grupo ou a toda uma comunidade, visando criar um movimento de oposição a outros voltados ao bem e à busca da verdade. Os casos de subjugação, finalmente, são os mais complexos, pois se trata sempre da ação de espíritos que têm profundo ódio pelo médium, tudo fazendo para lhe arruinar a existência. Mas hoje nós vamos focar-nos na fascinação, que é o tema que vos trago. Segundo Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, fascinação é o domínio de que alguns espíritos aproveitam para obter sobre certas pessoas. Nunca é praticado senão por espíritos inferiores que procuram dominar o obsidiado. E esta é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta sinais muitos diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A palavra fascinação geralmente é utilizada para falar de sedução ou de atração. Por sua vez, o termo atrair quer dizer puxar para si e também fascinar ou seduzir. Já temos aí uma ideia a respeito do que ocorre connosco quando nos sentimos fascinados. Vamos de um pensamento para o outro, repassando-os vezes incontáveis, ficando cada vez mais entrelaçados nas mesmas ideias, ou seja, não nos conseguimos desligar do assunto que nos perturba. O Livro dos Médiuns aponta a fascinação como uma das formas clássicas de obsessão, explicando que trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium, deixando claro uma interferência de fora para dentro, distorcendo os caminhos da mente. No sentido psicológico, quando uma pessoa está fascinada, trata-se de uma admiração, encantamento, êxtase, um interesse desmedido por uma pessoa ou pelo objeto de fascinação. Pode ser pela sua aparência física, traços, cor de pele, inteligência e outras características, como também por qualidades ou perfil da personalidade que ela apresenta. Mas porque nos sentimos fascinados, temos alguma responsabilidade nisso? Evidentemente que sim. Não há dúvida de que somos responsáveis pela nossa fascinação. Na verdade, esta fascinação, ela começa em nós. É a porta aberta que os espíritos inferiores usam para nos conseguir desviar. O que nos leva a pensar acerca da responsabilidade de cada um e da consequência dos seus atos, ou dos nossos atos. Se sofremos pelo que nos falta, disso resulta que vamos querer aquilo que não possuímos.
Incomoda muito perceber que alguém possui o que nos falta. Por isso queremos para nós também o que vemos no outro. Procurando fazer uma síntese do que nos explica o livro dos Médiuns e o que a psicologia nos ensina a respeito do comportamento humano, quando ficamos fascinados ou atraídos por algo ou alguém, quer dizer que estamos vulneráveis e desejosos para colmatar a falta da qualidade que vemos na outra pessoa e que nos causa fascinação. Entendendo as consequências da fascinação na dimensão espiritual, podemos dizer que, sem grande esforço por parte dos espíritos que nos assediam, será fácil causar a influência, uma vez que emocionalmente já estamos sensibilizados e nos tornamos frágeis por ideias que nos fazem querer os objetos de desejo. É isso que chamamos de estar propensos, predispostos ou inclinados a fazer alguma coisa. A fascinação, esta, tem consequências muito graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar a comunicação, porque este perde a sua capacidade de raciocínio, de pensar por ele mesmo. O médium fascinado não se considera enganado. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a ilusão e compreender o absurdo do que escreve, mesmo quando este salta aos olhos de todos. A ilusão pode chegar a ponto de levá-lo a considerar sublime a linguagem mais ridícula, tratando-se de uma manipulação total, ou seja, agindo como uma marioneta. Enganam-se os que pensam que este tipo de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas de entendimento. Os homens mais delicados, mais instruídos e inteligentes, noutro sentido, não estão mais livres dessa ilusão, o que prova tratar-se de uma aberração produzida por uma causa estranha, cuja influência os sujeita. Dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves, com o efeito, graças a essa ilusão, que lhes é consequente. O espírito dirige a sua vítima como se faz a um cego, podendo levá-lo a aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas como sendo as únicas expressões de verdade. Além disso, pode arrastá-lo a ações ridículas, comprometedoras e até mesmo bastante perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos provocadores de ambas devem ser diferentes quanto ao caráter. Na primeira, o espírito que se apega ao médium é apenas um importuno pela sua insistência, do qual ele procura livrar-se. Na segunda, é muito diferente, pois pode chegar a tais fins, o espírito deve ser esperto, astuto e profundamente hipócrita, porque ele só pode enganar e se impor usando máscara e uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras, como caridade, humildade e amor a Deus, servem de carta de fiança. Mas através de tudo isso, deixa passar os sinais da sua inferioridade, que só o fascinado não percebe. E por isso mesmo ele teme, mais do que tudo, as pessoas que veem as coisas com clareza.
Sua tática é quase sempre a de inspirar o seu tradutor ao seu tradutor afastamento de quem quer que possa abrir-lhe os olhos, evitando por esse meio qualquer contradição. Está certo de ter sempre razão. Como podemos reconhecer a obsessão? Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características: insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, opondo-se a que outros espíritos o façam. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem falsidades ou absurdos. Aceitação pelo médium dos elogios que lhe fazem os espíritos que se comunicam por seu intermédio. Disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecê-lo. Levar a mal a crítica das comunicações que recebe. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou a falar sem querer. Ruídos e transtornos em redor do médium, causados por ele ou tendo por alvo. A fascinação obsessiva é muito perigosa, como já dissemos, porque nela o médium é completamente iludido. O espírito que o domina apodera-se da sua confiança a ponto de impedi-lo de julgar as comunicações que recebe, fazendo-lhe achar sublimes os maiores absurdos. O caráter distintivo deste género de obsessão é provocado no médium uma excessiva suscetibilidade e levá-lo a não acreditar bom, justo e verdadeiro, senão o que ele escreve, neste caso, quando é mediunidade de psicografia. E mesmo considerar mau todo o conselho e toda a observação crítica, preferindo romper com os amigos, a convencer-se de que está sendo enganado, a encher-se de inveja contra os outros médios, cujas comunicações sejam julgadas melhores que as suas, a querer impor-se nas reuniões espíritas, das quais se afasta quando não pode dominá-las. Essa atuação do espírito pode chegar a ponto de ser o indivíduo conduzido a dar os passos mais ridículos e comprometedores. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Às vezes, é a prática de uma vingança contra a pessoa que o magoou na sua vida ou numa existência anterior. Frequentemente, é apenas o desejo de fazer mal, pois, como sofre, deseja fazer os outros sofrerem, sentindo uma espécie de prazer em atormentá-los e humilhá-los. A impaciência das vítimas também influi, porque ele vê atingido o seu objetivo, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Ao se irritar, mostrando-se zangado, a vítima faz precisamente o que ele quer. Esses espíritos agem às vezes pelo ódio que lhes desperta a inveja do bem. E é por isso que lançam a sua maldade sobre as criaturas honestas. Como se pode tratar uma obsessão? Na visão espírita, nem toda a perturbação emocional tem origem espiritual, sendo sempre importante a averiguação médica das origens da mesma. Identificando-se, porém, uma ocorrência da obsessão, recomenda-se o tratamento de suas causas, ao mesmo tempo em que o tratamento médico
lhe trata os efeitos. Sempre a medicina apoiada da espiritualidade e a espiritualidade apoiada da medicina, ou neste caso, da ciência. Como o Espiritismo vê na obsessão e na subjugação a ação de espíritos desencarnados que odeiam um médium e querem se vingar dele, aos quais chama de obsessores. Ele aconselha o esclarecimento dos mesmos à luz da lei de causa e efeito, à lei da ação e reação, ao mesmo tempo em que impulsiona ao médium e àqueles que se preocupam com ele uma ação efetiva em busca do autoaprimoramento baseado no estudo da doutrina espírita e na dedicação à caridade. O tratamento da obsessão, chamado de desobsessão, é sempre feito no centro espírita. Nele se utiliza a lei de causa e efeito, na tentativa de mostrar aos obsessores que aquele por quem ele nutrem ódio hoje, em função de lhes ter feito mal em existência passada, teria, em existência ainda mais remota, sido a vítima cujos agressores teriam sido eles, ocasião em que teriam plantado a semente do mal que mais tarde os viria a afligir. Quebrar o círculo vicioso do ódio entre obsessor e obsidiado é tarefa que requer do esclarecedor espírita paciência, perseverança e conhecimento dos mecanismos da vida. A desobsessão espírita é baseada no amor, pois procura ver a todos, obsessores e obsidiados, como irmãos e irmãs, queridos necessitados de esclarecimento. O Espiritismo orienta o tratamento das desobsessões, promovendo melhor compreensão da relação entre o obsessor e o obsidiado, mas destaca a importância da participação do enfermo como condição básica para o êxito. Ou seja, aquele que está obsidiado tem que fazer a sua parte na busca do seu aperfeiçoamento, da sua evolução. O que nós dizemos, muitas das vezes, na busca da reforma íntima. Só reformulando é que nós seremos capazes de ir adiante. Entre as formas de tratamento podemos incluir autodesobsessão, ato de reforma íntima, tal como explica a doutrina espírita, ou seja, a autoevangelização, esforço e empenho para dominar as más tendências e inclinações até chegar a uma autoaceitação e amor próprio. A prece. A prece é o meio mais poderoso de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Caridade. A prática da caridade é o exercício para desenvolver-se em si mesmo o amor ao próximo, como aconselha o Evangelho. Amai-vos e instruí-vos. Assim, os meios de combater a obsessão variam segundo as características de que ela se reveste. Não existe um perigo real para todo médium que esteja bem convencido de lidar com um espírito mentiroso, como acontece na obsessão simples, mas, precisamente por lhe ser desagradável o espírito, tem mais uma razão para insistir em aborrecê-lo. Duas medidas essenciais devem ser tomadas pelo médium nesse caso. Na primeira, provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar. Na segunda, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente do que ele quando se convencer de que perdeu o seu tempo, acabará por retirar como faz o importuno a quem não se escuta. Mas isso nem sempre é suficiente.
E pode demorar bastante porque existem os teimosos para os quais os meses e os anos pouco significam. O médio deve, além disso, apelar fervorosamente ao seu bom anjo e aos bons espíritos, que lhes são simpáticos, suplicando-lhes assistência. No tocante ao espírito obsessor, por mau que ele seja, é necessário tratá-lo com serenidade, mas ao mesmo tempo com benevolência, vencendo pelo bom procedimento, orando por ele. Se for realmente um espírito perverso, a princípio se divertirá com isso, mas submetido com perseverança a um processo de moralização, acabará por emendar-se. É uma mudança que se caracteriza tarefas muitas vezes penosas, ingratas, mas cujo mérito está na própria dificuldade e que, uma vez bem realizada, traz sempre a satisfação de se haver cumprido um dever de caridade e, frequentemente, a de haver reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Assim, só há, portanto, aborrecimento e não perigo para todo o médio que não se deixa enganar, uma vez que ele não pode ser confundido. Exatamente o contrário se verifica na fascinação, porque então o domínio do espírito sobre a vítima, esse não tem limites. A única coisa a fazer é convencê-la de que foi enganada e reverter a sua obsessão ao grau de obsessão simples. Concluindo assim, o perigo não está no espiritismo, pois este pode, pelo contrário, servir-nos de controle e preservar-nos do risco incessante a que nos expomos sem saber. O perigo está na orgulhosa inclinação de certos médios a se considerarem muito levianamente instrumentos exclusivos dos espíritos superiores e na espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices de que são tradutores. Mas mesmo os que não são médiuns podem-se deixar envolver. Só podemos dar aqui alguns conselhos gerais, porque não há nenhum processo material, nenhuma fórmula, sobretudo, nem qualquer palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. O que falta, em geral, ao obsidiado é a força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode dar-lhe uma ajuda eficiente. Além disso, é sempre bom obter por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou do seu anjo da guarda. Disso resulta um ensinamento de grande alcance, o de que as imperfeições morais dão acesso aos espíritos obsessores e de que o meio mais seguro de se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem, pela busca de conhecimento. Finalizando assim, é necessário evitar atribuir a ação direta dos espíritos em todas as nossas contrariedades na vida, que, em geral, apenas são consequência do nosso próprio desleixo ou descuido, pois somos sempre e seremos sempre responsáveis por tudo aquilo que vem até nós. Pela vossa atenção, muito obrigado.